pessoal, eu me chamo Ingrid. E eu me chamo Alex e esse é o primeiro episódio do programa Papo de Estrutura. Roda a vinheta. Antropólogo, historiador, sociólogo, defensor da educação e da cultura brasileira. Esse é Darcy Ribeiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse papo gostoso aqui. Eu tenho 2 convidados. Eles vão se apresentar aqui. Estamos com a Carly Silva. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar participando no primeiro programa, né? Papo de Estrutura. Eu sou a Carly Silva, bióloga, professora, radialista, cerimonialista, agente cultural, poetisa nas horas vagas, militante e feminista em tempo integral. E nós temos também o nosso Nando Nunes. Bom, boa noite, né, a todos. Eu me chamo Fernando Nunes. Sou professor aqui no município do Cursinho Popular. Também sou um dos acadêmicos fundadores da Academia de Letras do Brasil, seccional Capitão Poço. E agradeço pelo convite, né? Vai ser um papo sobre estrutura que é muito bom, enriquece bastante, né? Então, a gente já começa com a seguinte pergunta. O Brasil, ele realmente é um país sem divisões? Ou isso só é apresentado para que a gente não enxergue que essas divisões existem? Segundo o nosso autor, o Brasil ele nasceu de uma mistura, ele é um país miscigenado, e essa mistura faz com que as pessoas não enxerguem as desigualdades sociais. Então, é uma mistura que mais atrapalha do que ajuda, vamos dizer assim. E aí, eu queria saber, né, sobre a vivência de vocês e como vocês enxergam o Brasil no dia a dia, né? Não só historicamente, mas no dia a dia de vocês, sobre essa visão do autor, assim. O nosso país, já existiam populações aqui que já existiam, culturas vibrantes e bem diferentes umas das outras. Que hoje a gente tende, principalmente a partir dos livros de história, generalizá-las como se fosse uma só. Quando, na verdade, existem várias e muitas, são mais de 270 línguas indígenas ainda faladas no nosso país. Houve um apagamento histórico. Isso é fruto da colonização, assim como houve um apagamento histórico de outros povos que foram trazidos também dentro de uma lógica de capital, que fazem parte dessa miscigenação que é a população afrodescendente que vive no nosso país. Então, essa estrutura, hoje a gente eu gosto muito desse novo conceito, a gente fala de decolonização, né? Porque a gente tem essa estrutura montada, ela é algo pensado, montado justamente para subjugar. Hoje é bom a gente falar dessa decolonização porque a gente foi implantado na nossa mente que não existe uma divisão e ela existe. É bom saber que nós somos diferentes uns dos outros. Sim. Aquela cultura de todos somos iguais. Não, nós não somos iguais. Existe uma infinidade de culturas dentro do nosso país e o Brasil, existe um racismo chamado racismo velado. Sim. Diferente de outros países como os Estados Unidos, lá o racismo ele é escancarado. Aqui a gente costuma dizer, não, no Brasil não existe racismo, nós não somos racistas, nós somos originários de uma colonização, de um mesmo povo, de uma miscigenação, mas a gente vê que isso é só uma fala. Mas ele existe, ele está aí presente nas estruturas, na favelização, ele está presente nos postos de trabalho, ele está presente nas escolas, ele está presente nos cargos de poder, quem assume, quem está realmente nos cargos de poder são pessoas pretas, não são pessoas trans, não são pessoas, enfim, uma infinidade. Então, essas estruturas, essa divisão, ela existe. O autor, ele traz isso pra gente. Ele fala que o Brasil, ele não nasceu com uma divisão legal, como os Estados Unidos, que tinha essa divisão, por exemplo, leis, escolas só para branco, escolas só para negro, né? segregação. Ele não nasceu, ele ficou misturado, mas desde quando ele foi criado, com o passar dos anos, isso a gente vê que a teoria é uma e a realidade é outra, a prática é outra. Existe essa desigualdade, existe essa diferença social, né? Independente de você ter essa diferença legal. Não existe a diferença legal. O que faz com que a gente pense que nós somos um único povo.
Mas não é assim, né? Não, com Essa certeza não. divisão social, essa desigualdade social, na verdade, ela é muito clara. Ela não tem Sim. nada de velado. de Não é velada. Porque velado. se a gente observar quem são as pessoas que estão nas periferias, quem são as pessoas que estão nas favelas. E quando a gente observa essas pessoas, a gente tem que lembrar como o nosso país foi criado através da escravidão, através do trabalho escravo. Então, os colonizadores chegaram no nosso país, onde já tinham os povos indígenas, que eram diversos, que foram dizimados, também é importante falar. E aí, a gente teve os africanos trazidos para cá, para o trabalho forçado, para serem escravizados. Sim. E aí, o nosso país se constrói em cima disso, em cima de uma tragédia, né? E quando chega ao fim da escravidão, a gente vê que essas pessoas, elas foram largadas à própria sorte. Então, se pessoas são largadas à própria sorte depois de um benefício, que é o fim da escravidão, para onde que essas pessoas vão? Então, aí criou-se as favelas, aí criaram-se os quilombos, que são lugares de resistência. Aí os povos indígenas conseguiram ali também se reorganizar, né? Quanto povos. Surge paralelamente e concomitantemente movimentos de resistência, para não haver esse apagamento. Tá aí, hoje a gente vê, né, várias populações realmente começando a se expor e falar e buscar direitos. E mostrar que nós não somos iguais. Que os livros de histórias não são a representação fiel da realidade. Que existem muitas realidades pelo Brasil. Existem muitas vivências, Muitas né? vivências, com certeza. E o que é Nós difícil somos... E o que é difícil de acreditar é que quando a gente vai buscar, né, quando eles vão buscar, né, os seus direitos, eles são criticados. Direitos que são deles, né, deveriam ser deles, e está com o pau na costa do público, né? Sim. Quando você falou que o Brasil ele não foi feito de uma maneira pacífica, vamos dizer assim, né? De uma maneira... O autor, ele traz isso pra gente. Ele fala que o Brasil, ele nasceu não para ser um povo livre. Ele não nasceu para ser um povo que foi feito para ser desenvolvido, que foi feito para fluir, vamos dizer assim. Ele nasceu para ser explorado. Ele foi criado para ser um povo para que produzisse riqueza. A construção da nossa identidade está voltada para uma lógica do capital. E foi através do quê? Da colonização. Aí vem os descendentes, né? Que não são europeus, que não são indígenas, porque não se reconhece como indígenas ou africanos, mas também não são reconhecidos como povo branco. E aí começam a ser marginalizados, começam a não se encaixar em nenhum desses grupos, fazendo com que fiquem à margem, né? Sendo os excluídos. Nós sabemos quais os povos, né? Quais os grupos que são excluídos na sociedade. Nós temos a população negra, nós temos os povos originários, temos os LGBTs, temos as mulheres, e aí quando tem o combo de ser mulher, negra, periférica e LGBT, aí a desigualdade, ela é gritante, é muito mais intensificada. Ela está nos dados. Se tu for pegar dados de segurança pública, por exemplo, população carcerária, se tu fores ver qual é o número de pessoas de cor entre as populações carcerárias, isso já mostra como há uma desigualdade gritante no nosso país. Não pela questão de a população de cor, o negro, o pardo, estar voltado para a criminalidade. Sim. Isso já seria aquele racismo científico. É a falta das oportunidades. É o racismo estrutural É o mesmo, racismo né? estrutural. Estrutura. Então, a gente vê... E quando se fala de violência urbana, rural, se tu for perceber o número de pessoas de cor que sofrem, é uma totalidade praticamente. E quando fala de, além da cor da pele, pela sexualidade, meu amigo, esse dado aumenta bastante. Geograficamente, essa desigualdade ela tem influência? Geograficamente, está dizendo em termos de... Em termos de... O espaço mesmo geográfico, ele influencia na desigualdade.
na intensificação da desigualdade social? Acho que vocês estão falando são lugares da cidade. Lugares ou regiões do país. Quem é que tem acesso aos melhores lugares urbanizados da cidade não são as populações carentes negras. Para a gente fechar nossa conversa, a pergunta final que eu posso fazer para vocês. Vocês entenderam mais ou menos a visão do autor, né? Segundo vocês, aí eu quero ouvir de cada um, inclusive de ti. Essa visão dele, ela é correta? A gente vê isso no Brasil hoje? Que ela é uma mistura falsa? Que ela é uma mistura que ela é falsa, porque, na verdade, nós não somos só um povo, somos um povo em teoria, mas a em mistura prática ela é não. factível. Desde o nosso processo de colonização, ela é factível. Porém, na formação de uma população brasileira, talvez se o Darcy Ribeiro começasse a escrever o livro dele hoje, ele ia perceber novos movimentos. Né? Essa tentativa de apagamento da história da nossa miscigenação, ela está meio que caindo por terra. Porque quando ele escreve, até o momento de 95, né, quando ele lança o livro, a gente ainda não tem toda essa consciência. A gente está caminhando para outra coisa, não, pera lá, de reafirmação da cor. Olha, eu estou vendo a afro-religiosidade, que antes era algo completamente escondido. Era escondido. Hoje eu estou vendo os jovens se reafirmando, chegando com... Né, botando a sua bandeira LGBT, botando a sua bandeira que eu sou afro-religioso, o colar, o cordão... A sua guia. Exato. A sua bandeira está colocando, mostrando que ele faz parte, né? Ele está começando a fortalecer o que é realmente a construção de uma identidade. Se o Darcy Ribeiro fosse escrever o livro dele, talvez hoje ele já tivesse uma outra mentalidade, porque o momento que ele escreve, a gente ainda está bastante colonizado. Nós somos ainda colonizados, mas hoje a gente está num processo de reafirmação cultural e uma construção de uma identidade ainda mais forte pelas diferenças que existem dentro desse espaço. Nessa mistura, teve uma população que predominou, uma cultura que predominou, que é a mais aceitável, que é justamente a cultura branca, né? Dos colonizadores e daqueles que vieram depois para essa tentativa de embranquecimento da população, que chegaram, ganharam terras, que são os povos italianos, os povos alemães, que aí no decorrer da nossa história também tem isso registrado, né? Que eles chegaram, ganharam terras para se estabelecer, coisa que os negros não ganharam, foram, como eu disse, largados à própria sorte, o que mostra a resistência do povo negro, que merece nosso total respeito. Indígenas, né? Negros. Indígenas e negros. E essa cultura foi a que prevaleceu, essa religião foi a que prevaleceu. Então, tem uma cultura e uma religião que são mais aceitáveis em detrimento de outras culturas, né? E hoje, a internet tem a sua parte, tem os seus malefícios, né? Porque, como tudo na vida, na nossa sociedade, tem para o bem e para o mal, a internet também tem... a gente vê muito os preconceitos aflorados, mas a gente também vê que essas populações estão ganhando destaque na internet, estão tendo mais visibilidade. Então, assim, com a pergunta, seria mais ou menos assim, um depende, né? Porque a gente vê, na teoria a gente vê que é uma coisa, mas na prática a gente vê que tem essa divisão, né? Tanto de região, tanto de língua, culinária, então tem sim essas divisões. Então, um depende, essa pergunta. E aí, gente, eu quero agradecer vocês, a participação de vocês aqui no nosso programa, no nosso primeiro episódio. E aí, eu tô feliz pela participação de vocês, quero agradecer vocês. E eu espero que tenhamos outras oportunidades de conversar mais e mais aí, nos próximos programas, quem sabe. É bom ter essas vivências, né? Vocês são vivências na prática, né? Então, ouvir de vocês é bem interessante. Bom, gente, é isso aí. A gente encerra por aqui. Muito obrigada pela visita de vocês, pela participação, aliás. E até o próximo episódio de Papo de Estrutura. É.